Que todo mundo sabe que o extintor de incêndio deixou de ser equipamento obrigatório e passou a ser facultativo para alguns veículos, isso não é novidade. O que muitos não sabem, a dúvida que nós vamos discutir aqui no nosso vídeo de hoje, é em relação à presença do extintor nesses veículos em que seu uso é facultativo. Será que se o extintor estiver, por exemplo, vencido ou com alguma outra irregularidade, ele estará sendo autuado, esse proprietário, por causa disso? Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender essa questão que é bastante polêmica e que, apesar de a resolução que trata do tema ser de 2015, nós tivemos a alteração recentemente e que tem realimentado essa dúvida aí, trazendo novamente essa questão para os profissionais e também para o cidadão que fica na dúvida se corre risco ou não de ser autuado. Então, o que nós temos? Né? A história recente do extintor, pegando então desde a vigência do CTB e as primeiras regulamentações que vieram depois. A gente sabe que o extintor ele remonta lá à década de 70, década de 80, né, as regulamentações mais antigas, mas pensando aqui, nós trouxemos a data, o marco de 2004, que teve então a fixação de novos critérios para o extintor, estabelecendo inclusive o tipo ABC, um tipo diferenciado de extintor que tem condição de apagar o incêndio em outras fontes, além da que o tipo BC, que até então era o comercializado, podia. Ocorre que entre 2007 e 2015, nós tivemos aí prorrogação do calendário, houve uma ação popular impugnando essa exigência da troca do extintor. Então houve um imbróglio aí, jurídico que gerou aí esses atrasos para que apenas aí em 2015 o CONTRAN decidisse pela facultatividade desse extintor, deixando a cargo do proprietário do veículo a sua utilização ou não. É claro que só para alguns veículos. Quais veículos? Os automóveis, as caminhonetas, caminhonetes, os utilitários e os triciclos de cabine fechadas. Os demais veículos que já eram exigidos, permanece sendo obrigatório o uso do extintor. Tá? Então, veja que entre 2015 e 2022, nós tivemos aí essa faculdade para determinados veículos o uso do seu extintor. Então, fique atento. Em 2015, com a resolução 556, nós tivemos essa faculdade, então, determinada pelo CONTRAN, lá em outubro. A resolução é de setembro, mas passou a vigorar em outubro de 2015. Desde então, não é mais obrigatório o porte. Né? Na verdade, a resolução não fala disso, ela fala que é facultado ao proprietário escolher ter ou não o extintor. Né? Na prática, é a mesma coisa que dizer que não é obrigatório, apesar que é obrigatório para outros veículos. E agora, a 919 de 2022, ela, que é o resultado dessa consolidação das resoluções que está ocorrendo, ela trouxe uma unificação, ela uniu as resoluções sobre o assunto extintor em uma só. Então, hoje, para a gente se referenciar, a gente vai sempre lá para a resolução 919 de 2022, mantendo a faculdade desse equipamento. Não houve alteração quanto a isso. Só que como saiu a resolução nova, a imprensa e alguns profissionais também entenderam que houve alguma mudança e que passou a ser facultativo. Já era facultativo desde 2015. Quanto a isso, não mudou. Tá? Então, o que está escrito? Né? Onde é que está escrito isso? Ó, no artigo 2º, parágrafo 1º da atual resolução, nós temos: é facultativa, por opção do proprietário do veículo, né, a instalação do extintor de incêndio para automóveis, utilitários, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, conforme nós já havíamos mencionado. Então, isso está determinado na resolução 919. Tá? Mas, afinal, se optar pelo extintor é facultativo, mas eu optei pelo extintor, posso ser autuado? Essa é a questão do nosso vídeo. Né? Então, veja só, existem dois entendimentos sobre o assunto. O primeiro, ele vai nos trazer a seguinte ideia, de que sim, pois é o que determina o CONTRAN no parágrafo 3º do artigo 2º. Os proprietários de veículos que optarem por instalar o extintor de incêndio devem seguir as normas dispostas nesta resolução. Então, a partir dessa leitura, muitos interpretam que sim, cabe a autuação se um condutor de um automóvel tem o extintor e ele estiver irregular, não estiver de acordo, não for do tipo ABC, não estiver com prazo de validade ok, não estiver com a pressão também, né, acabaria sendo autuado. Essa é um entendimento que, numa leitura isolada da resolução, realmente dá a entender, e aí talvez o CONTRAN deveria ter melhorado essa redação, se não foi essa a intenção dele. O outro entendimento é de que não há infração, né? Pois não há como tratar um equipamento facultativo como obrigatório. Né? E aí nós nos filiamos mais a esse entendimento, esse segundo entendimento, porque realmente fica desproporcional ou irrazoável que
um condutor, um proprietário, melhor dizendo, tendo o extintor, escolhendo ter o extintor, que não é mais obrigatório para essa finalidade, para esse veículo, ele tenha, então, uma autuação porque ele escolheu ter o extintor, mas por algum motivo acabou não tendo o extintor adequado, né? Então, não há elementos de legalidade, porque uma coisa é algo facultativo, outra coisa é algo obrigatório. A infração do equipamento obrigatório inoperante, ineficiente, né, ela é uma infração que fala sobre equipamento obrigatório. Né? Então, não há essa obrigatoriedade para esses veículos. Né? E não há, então, também razoabilidade e proporcionalidade que se autue o proprietário do extintor por não ser obrigatório. Seria uma coisa até um contrassenso. Né? O condutor ser abordado, o agente falar assim, você optou, né, o proprietário, nem é ele, né, o proprietário optou pelo extintor, optou, então deixa eu ver ele. Ele olha o extintor, vê uma validade vencida ali e faz uma autuação que vai recair lá no proprietário. Não há sentido, existem tantos outros equipamentos que são obrigatórios sim, o agente ficar atento apenas ao extintor, ou ao extintor e outras coisas, mas levar em conta o extintor no veículo que não é. Para reforçar ainda mais esse entendimento, e nós caminhamos para a conclusão aqui do vídeo, veja que nós temos uma nota informativa do então Denatran, lá de 2020, número 114, tá? Que vai discutir essa questão, vai atender a um pedido, foi perguntado, né, se o proprietário do automóvel opte por instalar um extintor e esse equipamento deve ser fiscalizado, e se caso esteja ineficiente, inoperante ou vencido, deverá ser lavrada a autuação? Essa foi a pergunta levada até o Denatran, né? E aí o Denatran teve o cuidado de a coordenadoria que tratou do assunto teve cuidado de dizer que não foi proibido o uso do extintor, apenas tornado opcional, né, e transcreve aí a resolução 556, que, como nós vimos, ela já foi revogada pela 919, mas a redação, basicamente, a essência é a mesma ainda, tá? E olha o que ele diz aqui, ó. Assim esclarecemos que, para os casos em que o uso do extintor é opcional, facultativo opcional, haja vista que o uso do extintor de incêndio trata-se de ato voluntário do proprietário, então é um desejo do proprietário ter, os veículos não são objeto de fiscalização. Esses veículos que não é obrigatório. Né? Então quer dizer que nem a fiscalização vai se importar em verificar o extintor, muito menos autuar num automóvel, caminhoneta, caminhonete, num utilitário ou num triciclo cabine fechada. Então, seguindo essa nota informativa e pensando nos princípios que nós mencionamos antes, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, nós entendemos e defendemos que não há infração de trânsito. Caso o condutor seja autuado por um agente que leva em conta apenas o que está na resolução, que realmente dá esse entendimento, né? A pessoa pode discutir isso em sede de recurso. É muito provável que consiga surtir efeito aí, anular essa autuação. Inclusive, não trouxe aqui, mas existem alguns pareceres de CETRANS do Brasil já tratando esse tema e indo nesse mesmo sentido que a nota informativa trouxe, certo? Então comenta aqui se você sabia disso, conhecia essa informação. Também deixa sua dica aí, sua sugestão para um próximo vídeo, alguma dúvida que você gostaria que nós trouxéssemos aqui, né? E também não esqueça de se inscrever e dar o like aqui no vídeo, porque isso ajuda a mostrar que você está gostando do nosso conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!